Bora para uma dica sensacional de química aqui no nosso canal do All-in. Daqui para frente, o que eu for falar daqui para frente de polímero são todas questões de vestibulares que eu transformei em slides. Então vamos começar. Primeiro, nós temos os polímeros de adição e condensação. O que vocês precisam saber? Qual é a condição para um monômero sofrer polimerização por adição? Um monômero sofrer polimerização por condensação. Vamos lá? Memorização agora. Qual é a condição de ocorrência? Os monômeros, para sofrer polimerização por adição, devem ter a presença de dupla, tripla, duas duplas ligações entre carbonos. Então, dupla, tripla ou duas duplas ligações entre carbonos. A maioria das vezes é uma dupla só, tá? Mas se aparecer tripla, eu vou explicar. Se aparecer duas duplas, eu vou explicar. Outra coisa que é importante, ocorrerá a formação de um único produto. Ou seja, se você for fazer uma polimerização de um polímero aí por adição, só vai ter o produto final, é o polímero, não tem mais nada. Como é que eu gosto de passar um macetezinho? Eu vou colocar sempre um N na frente do monômero. Aí, lógico, vou submeter a pressão, temperatura, catalisador, mas muitas vezes você não precisa nem colocar isso, só se o cara falar e você coloca. O que vocês vão colocar? Um N na frente do monômero, aí eu faço assim, ó, você vai quebrar essa ligação π, aqui, ó, quebra π, ó, quebra, e eu até brinco, ó, quebra e abre, ó, quebra e arreganha aqui, ó, quebrei, abri, coloca entre parênteses ou colchetes um N no pé. Esse que eu estou abrindo, isso aqui são chamados de valências livres, gente, ó. Às vezes aparece lá no polímero de adição, que você abriu, reganhou, na verdade formou valência livre. Sim, ó. Que aqui, ó, a gente está mostrando a unidade de repetição do polímero. O polímero são N estruturas dessas. Então, o que é legal? O N na frente, abre, reganha, coloca entre parênteses ou colchete um N no pé. Como é que eu dou nome para polímero? Você pega o nome do monômero e acrescenta o prefixo poli. Se esse daqui fosse o etileno, esse é o polietileno. Vou te dar os exemplos que mais caem. O cara vem aqui e fala assim, ó. Monta para mim a reação de polimerização para produzir o polietileno a partir do etileno. Então, se eu lá pego o etileno. Aqui o etileno ele colocou entre parênteses, mas do lado do reagente não precisa, tá? O monômero pode deixar sem parênteses. Agora, se você deixar o polímero sem parênteses ou colchete, você errou. O monômero pode. Então, se eu colocar um N na frente do etileno, ó, quebra, abre, coloca entre parênteses ou colchete e o N no pé. Acabou. Você vai abrir nos dois carbonos da dupla. Tá aqui, ó. Esse é o polietileno. É legal saber, tá? Usado para fazer brinquedos, sacos plásticos, direto. Aí a questão disso daí. Ai, qual que eu uso para fazer o isopor? Qual que eu uso aí para fazer saquinhos plásticos? Coletes à prova de bala, né? Relacionando a isso. Essa parte é meio decoreba. Polipropileno, que é abreviado por PP, é só pegar o propeno, que é o propileno. Marcos, você escreveu ele assim, ó, no formato de um L. Porque é o seguinte, quando você vai escrever o propeno, você vai escrever ele assim, né? Aberto, beleza. Só que a hora que você vai fazer a polimerização, minha preocupação é não escrever ele em aberto, por quê? Porque a minha preocupação, Marcos, não é só abrir e quebrar e abrir, né? Ah, mas eu quebrei e abri assim, ó. Coloquei os 3 carbonos abertos. Não. Você vai abrir aonde? Quem vai quebrar não é a dupla desses 2 carbonos? Então, uma dica. Quando você tiver uma cadeia grande, e você tiver que fazer a polimerização por adição, como você sabe que vai quebrar a dupla e vai abrir nos carbonos da dupla, tudo que você tiver para a direita, tudo que você tiver para a esquerda, coloca para baixo aqui, ó, ou para cima. Porque a hora que você quebrar isso, você vai abrir aqui, ó, você vai abrir aqui, ó, certinho. Agora você imagina se esse CH3 estivesse aqui na ponta. Se você abrir na frente do CH3, você errou, o carbono vai para 5 ligações. Então é legal, quando você tiver uma cadeia grande, isola o C dupla C, tudo que tiver para lá, tudo que tiver para cá, você pendura. E aí a hora que você quebrar, você vai abrir certinho a valência nos carbonos da dupla aí. Coloca entre parênteses o colchete e o N no pé. Se esse é o propileno, esse é o polipropileno. Que legal que você chegou até aqui, então bora se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Será um prazer te ajudar aí rumo à sua tão sonhada aprovação. Tudo bem? O que mais? Policloreto de vinila, PVC, tá aí.
coloca N na frente, cloreto de vinilo, N na frente. Ó, quebra, abre, coloca entre parênteses o colchete e o N no pé. Se esse é o cloreto de vinilo, esse é o policloreto de vinilo, usado para fazer tubulações, discos, capas de chuva. Me ajuda agora aqui. Marcos, se aqui fosse uma tripla, mas se fosse uma tripla, ia ficar uma dupla aqui, normal. O que mais? Politetrafluetileno, que é o Teflon, que é aquele revestimento antiaderente, né? De panelas, frigideiras, ó. Coloca o N aqui, quebra, ó, quebra, abre, coloca entre parênteses o colchete e o N no pé, ó. Coloca o N na frente aqui, hora que você abriu, coloca entre parênteses o colchete e o N no pé. Se esse é o tetrafluetileno, esse é o politetrafluetileno, usado para fazer revestimentos antiaderentes de panelas, frigideiras, tá? Poliestireno, é só pegar aí o estireno, que é o vinil benzeno, quebra, ó, quebra e abre, ó. Valência livre. Parênteses, o colchete e o N no pé. Se esse é o estireno, esse é o poliestireno, usado para fazer boias, copos descartáveis, isopor. Galera, estou te passando os que mais caíram nos últimos anos, tá? Marcos, então a maioria é dupla, né? A maioria é. Mas tem que ter dupla, tripla ou duas duplas. Como é que costuma cair? Ou ele cai desse jeito, ele pede para você montar a equação de polimerização, ou ele simplesmente fala assim, ó, dos monômeros abaixo, quem pode sofrer polimerização por adição? É só você achar monômero que tem dupla, tripla ou duas duplas ligações entre carbonos. Se aparecer com duas duplas, pode esperar a borracha. Aí vocês vão lembrar comigo lá o que a gente via lá em alcadieno conjugado, comecinho da nossa aula de reação orgânica. Quando eu tinha duplas, simples, duplas, ó, dupla, simples, dupla, dupla, simples, dupla, duplas alternadas por simples, ó, dupla, simples, dupla, dupla, simples, dupla. Duplas alternadas por simples, o que acontece? Quando reagia com um mol, eu quebrava as duas duplas, formava uma dupla no meio e adicionava nas extremidades. Tudo bem? Beleza. Olha aqui. Dupla, simples, dupla. O que vai acontecer? Se acontecer a borracha, se aparecer isso aí, vai ser assim, ó. Quebra as duas duplas, forma uma dupla no meio e você abre nas extremidades. Mesma coisa. Quebra as duas duplas, forma uma no meio e você abre nas extremidades. Coloca entre parênteses o colchete e N no pé. Então, polimerização por adição. Meu monômero tem que ter o quê? Dupla, tripla ou duas duplas. É só colocar o N na frente, quebra, abre, forma as valências livres, coloca entre parênteses o colchete e o N no pé. Se o nome do monômero é etileno, o nome do polímero é polietileno. Isso é uma polimerização por adição. O cara pode perguntar, que reação é essa? Galera, todas as vezes que vocês olharem para uma reação e o produto tiver entre parênteses ou colchete e um N no pé, você tem um polímero no produto. Então a reação é de polimerização. Você só tem que saber se é uma polimerização por adição, que é o abre e reganha, ou por condensação, que eu vou te explicar agora. Só que para trabalhar com condensação, vocês precisam lembrar de algumas coisas. Lembra lá da aula passada? Ácido carboxílico mais álcool, dando éster mais água. Ácido mais álcool, dando éster mais água. A reação era esterificação. Então, ácido com álcool forma éster, beleza. Hoje vocês viram comigo que ácido com amina forma ligação peptídica. Ácido com amina forma amida. Outra informação importante para a gente trabalhar com a próxima polimerização e encerrar. Após esse vídeo sensacional aqui de química, agora não perca essa oportunidade. Olha que dica rápida aí desse vídeo de matemática do professor Rafa Jesus.